Olá, bem-vindos a um novo episódio do Pode Parto e hoje a gente vai falar sobre o papel do acompanhante no parto. E eu vou começar perguntando para a Ana, que já foi doula e hoje é enfermeira, quem pode ser acompanhante no parto? Que pessoas podem ser acompanhantes de uma pessoa que está parindo? Qualquer pessoa de escolha da parturiente. Pode ser uma amiga, a mãe, a tia, o marido, companheiro, parceira, Prima, amiga. Qualquer pessoa de escolha da parturiente. Partindo desse princípio que quem escolhe o acompanhante é quem está parindo, a gente vai começar a falar do papel do acompanhante em todo o processo. E quando eu falo processo, eu não me refiro só ao parto propriamente, ao trabalho de parto propriamente. É o processo, né? A começar, se possível for, do período pré-concepcional, né? Nas tentativas de engravidar, naquela pesquisa inicial, tanto em consulta pré-concepcional, como as pessoas começam a estudar sobre, né? A pensar sobre ter um bebê, na logística de ter um bebê e todo o resto. Aí a pessoa já tem que começar a pensar, quem seria meu acompanhante no parto? E o acompanhante, quando que ele tem que começar a pensar no processo, no parto, no trabalho de parto em si? Por isso que eu falo que o processo vem desde até antes de engravidar, continuando com a educação perinatal ao longo de todo o pré-natal e o evento propriamente do trabalho de parto. Agora, pergunta reversa: quem não pode ser acompanhante? Menor de idade. Tá, mas não era o que eu esperava ouvir. Quem não pode ser? Quem não pode ser acompanhante? A doula. Doula, Tá, ser tá doula certo é também. acompanhante. Era uma outra pergunta. Mas quem é gestante não deve escolher como acompanhante? Quem não vai participar? Quem vai cagar para o processo inteiro e quem vai acabar cagando o parto todo, e a gente sabe o que acontece. Até mesmo eu, que tenho um puta viés, né? As minhas pacientes são super bem informadas, a maioria dos acompanhantes tem uma assiduidade bem boa e uma aderência bem boa às consultas de pré-natal. Mesmo na minha assistência tem um viés, eu já tive uns acompanhantes que puta que me pariu. Sim. E é importante falar sobre isso. Era aí que eu queria chegar. Porque mesmo alguns acompanhantes, quando chegam assim, óbvio, essas gestantes privilegiadas que têm o acompanhamento de uma equipe 1 para 1, eles entregam o parto alegando que tá com uma equipe alinhada, que a minha esposa não vai passar por nenhuma violência obstétrica, nada disso, então eu vou ficar aqui confortável na minha zona de conforto, não vou precisar estudar, nem nada disso. E não é por aí, né? Não, é lógico Porque que o já evento é isso, o parto é da mulher, mas eu já falei outras vezes aqui, o evento é familiar, então eu acho que é dever do acompanhante se preparar e estudar, juntos ali criarem os seus acordos, as suas expectativas com relação ao nascimento, e isso se faz antes. Não adianta chegar no dia do parto e se deparar com algo que você vai estar vivendo pela primeira vez. Muitos dos acompanhantes vão estar vivendo aquilo ali pela primeira vez. Certamente. Certo? Principalmente se forem os parceiros, né? Às vezes, talvez a mãe tenha parido, aí já até passou por uma experiência. E ainda assim, única, outra, né? mas é outra outro momento, é outra experiência. Então, é muito importante que isso seja alinhado, que o parceiro ou a parceira conheçam as intervenções, conheçam as fases do trabalho de parto, como esse evento vai se dar. Isso é muito importante, vai fazer diferença. É claro que meio caminho andado, ou 30% de caminho andado, meio caminho andado estar com uma equipe humanizada de verdade, que não vá proceder violências obstétricas, intervir desnecessariamente, operar desnecessariamente, desrespeitar a pessoa que está parindo. Isso é um baita de um alívio, né? Isso é óbvio. Mas o parto vai tão além disso, e o parto é tão desafiador. E eu falo, inclusive, isso para as minhas, que eu estou vendo que estão tranquilas demais. Aí eu logo penso, estão entregando para mim, né? E eu falo, olha só, eu não vou parir por você.
Não vou, nem tem interesse. Se né? Um dia que eu quiser, eu mesma irei fazê-lo, mas não vou parir por você. Quem vai parir é você. Você e seu bebê que vão fazer isso. Você está se preparando para algo desafiador de verdade? Está se preparando o teu acompanhante para passar... Aí eu já dou uma batida, né? Porque eu sempre falo, olha, o parto bate. O parto bate. Bate até para quem quer muito, bate até para quem já pariu uma vez, bate até para quem está muito bem preparado e muito bem informada. E uma coisa é certa, o parto nunca vai ser do jeito que você acha que vai. Mas nunca. Vai te surpreender em vários pontos. Vai ser, provavelmente, com a equipe humanizada, né? Eu tô agora falando da minha bolha, né? Que é o que eu vivo. Dentro desse contexto, vai ser maravilhoso. Vai ser uma experiência maravilhosa, né, no final. Mas se você pontuar o seu processo, você vai ver que foi muito diferente do que você pensou. Vários aspectos. Então, assim, eu já começo dando a primeira porrada. Ó, o parto bate. O parto bate. Então, não vai achando, não, eu tô bem preparada, eu tô bem informada, eu não tenho medo da dor, eu tô com a Bia. Não, não é assim. Não é assim. E se não tiver quem esteja com você de verdade, e não é de corpo presente, tá? Desculpa. Corpo presente para mim não serve de nada, inclusive. Às vezes, por vezes, é até melhor nem estar presente, tá? Já passei assim por umas coisas que era uma energia horrorosa. Enfim. Por isso que a minha pergunta foi essa, foi capciosa. A Ana tá certa. Não pode ser menor de idade. Sobre a doula, eu deixei aqui como um tópico à parte. Mas o acompanhante não pode ser aquela pessoa que não vai estar contigo. Tá contigo de verdade, sabe? Lado a lado, ajudando a passar pelo processo mesmo, querendo o parto tanto quanto você, confiando no processo e entendendo o porquê de tudo aquilo. E eu falo tudo aquilo porque é um caos, né? Parir é um caos. Envolve gritos, choro, desespero em determinados momentos, sangue, xixi, cocô, líquido, vômito, às vezes uma remoção rápida, porque evoluiu rápido demais, às vezes uma fase intra-hospitalar bem demorada, às vezes um bebê mal posicionado, que pode levar a partos mais dolorosos, enfim, cada parto vai ser um parto. Aquela pessoa vai estar contigo e vai entender o propósito disso tudo? Ou vai achar que, pra que isso? Vai entregar. A grande maioria Pra entrega. quê? Nossa, já passou do limite, né? Aí já ficou desnecessário. Ela tá sofrendo. Ela já tá sofrendo demais. Tá tudo bem. Ou às vezes começa Tá tudo a chorar. bem mesmo? Começa a chorar. Aí a gente nota aqueles olhares assim de... Meu Deus. De medo até, de medo, pavor. Pavor. Só porque tá demorando mais ou porque a gestante está gritando. E aí o que acontece? Às vezes acaba até se afastando. Tem cara que tá com tanto medo, e eu falo cara porque a maioria dos acompanhantes acaba sendo o marido, né? O homem, e a minoria tem uma parceira das que chegam a mim. A minoria, bom, vamos lá, né? Casais homossexuais para engravidar precisam, em sua maioria, precisam passar por FIV. FIV é extremamente elitizado, bem como a assistência particular. Então, a maioria que chega a mim são casais heterossexuais, por isso que eu vou falar o acompanhante nesse pós-parto. Mas, então a minoria acaba escolhendo uma mulher, seja por ser uma parceira, ou a mãe, já vou falar sobre a mãe, sogra, prima, enfim, geralmente é o parceiro. Qual era o fio que eu tava seguindo? Porque é assim, vai indo, meu cérebro vai indo assim, ó. E aí muitas vezes você vê que o cara, você até pensa que relacionamento estranho, o cara tá afastado, né? Será que tá passando por alguma... Eles não estão conectados. Não tão. Estranho, né? A gente até comenta, assim, né? Fofoqueira que somos, a gente comenta, estranho, né? Eles estão meio... Muitas vezes não, muitas vezes é o cara cagado de medo. O cara tá com medo. O cara não sabe como reagir, não sabe nem o que fazer. Tem medo de chegar perto dela porque ele não sabe bem o que fazer, não sabe o que agir, não sabe como agir. E eu entendo, assim, a angústia, eu entendo um pouquinho de pena, eu entendo querer que acabe logo. Poxa, eu também quero, né? Também quero mimir. Mimir é ótimo, né? Mimir em casa, voltar para meus bichos. Todo mundo quer que acabe, a mulher quer que acabe. Mas a gente entende que é um processo e que vai acabar no tempo que tiver que acabar, né? Enquanto o bebê estiver bem e, né, uma boa assistência em geral vai estar bem. Angústia normal, super normal querer que acabe. Mas um medo exacerbado, olhar pra gente como se aquilo ali fosse um absurdo. A mulher não para de gritar falando que...
E todo mundo quieto, todo mundo de boa, sorrindo, um ambiente ótimo entre equipe uma sentada no chão no celular, o restante lá fora, a doula ali cumprindo o papel dela de boa. Poxa, tá todo mundo de boa, a ausculta tá lá sendo feita, o bebê pam, 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 batendo bem pra caramba, com variabilidade boa. Qual o medo? Por quê? Vamos atrás. Por que esse cara tá com medo? Porque ele não sabe nada do processo. Ele não sabe nada do processo. E aí a experiência se torna ruim para ele, angustiante. E a mulher também Os dois sofrem. sente o abandono por parte do acompanhante que escolheu e bate a insegurança, né? De caramba, será que realmente está tudo bem? Que eu tô deixando Claro. passar alguma coisa? A mulher acaba racionalizando muito mais o processo, todo o processo por conta disso. E aí, eu, humana que sou, né? Sou humana, então eu tenho sentimentos, não parece, né? Mas eu tenho sentimentos. Então eu alterno entre pena e raiva, né? Eu fico com raiva, eu falo, caralho, que cara bosta, que marido bosta. Olha com que ela casou, eu fico assim, comigo mesma, né? Mas aí eu alterno com a pena, eu falo, porra, coitado, ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo. É uma pessoa que está sofrendo ali, ele está em sofrimento emocional, ele está em sofrimento. Ela não está em sofrimento, né? Ela está em trabalho de parto, está em processo de parto, está parindo. Ele está sofrendo. Aí depois a minha raiva volta. Ah, ele é um bosta, ele tinha que ter estado mais com ela, tinha que ter ouvido o que ela estava falando, tinha que ter ido a mais consultas, participado dos encontros da doula. Aí depois eu volto a sentir pena vendo ele chorando. Então eu fico me alternando entre raiva e pena. Mas fato é que ele não fez o dever de casa, né? E quando a gente resolve constituir uma família, eu falo a gente, né, humanos racionais. Quando humanos resolvem constituir uma família, qualquer que seja a composição dela, há de se planejar, mesmo que a gestação não seja planejada. Em algum momento, né, descobriu, não vai tirar, tem que planejar, né? Vai ter que fazer alguma coisa. E tem que planejar bastante coisa. Eu acho que a primeira coisa é o pré-natal, né? Tem que começar uma assistência de qualidade, a que der, né? A que tiver a melhor, a que você tiver acesso. A ponta é uma equipe humanizada de verdade, baseada em evidência, blá, 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 vocês já sabem. Mas existe um mundo real, né? Existe um mundo real aqui. Qual a melhor assistência que você pode ter acesso? Busque. Porque você vai ter acesso a várias, né? Qual que é a melhor dentro do seu contexto? É essa que você tem que procurar. Então, o primeiro planejamento está aí. E para você chegar a essa conclusão, você precisa se preparar, precisa estudar. Então, aí tem que ter bagagem anterior para você saber que tipo de assistência procurar. Você pode não saber nada relacionado a parto, ao nascimento, mas você precisa buscar informação. Isso Vai ter que começar a saber. Vai ter que começar a saber. Ah, mas é injusto, é muita sacanagem. Eu tenho que, poxa, praticamente ser PhD em parto para conseguir parir com respeito. Também acho. Mas a vida é o que é. Então, assim, né? Você cacarejar não vai mudar em nada o contexto atual, né? O sistema é um lixo, o sistema bate, o sistema engole. E o sistema violenta. Então, você pode achar injusto, mas você cacareja e faz, tá? Reclama, mas faz. Se não fizer, se você não tiver uma mínima base, você sequer vai saber selecionar, filtrar. E eu tô falando você, mas a acompanhante tem que estar junto. Tem que estar junto. Lembrando que ainda assim, as mulheres privilegiadas que podem contar com uma equipe um para um, ainda assim sofrem muita violência obstétrica, se ferram. Tem aí vários casos aí de famosas que sofreram violência. Pagam o dobro da nossa assistência, porque acham que a gente é super, ultra, mega cara. E sofrem. Tem equipe cobrando o dobro e meio, assim, pra e ainda litotomia, episiotomia, cristelé. Então, assim... Um puxo dirigido. Ter dinheiro também não basta. Ter dinheiro também não basta. Ai, porque eu não tenho dinheiro, eu não sou privilegiada. Tudo bem. Quem tem dinheiro também toma se não estuda. Exatamente. Tá? É claro que ter dinheiro é uma bênção, porque pelo menos a que tem dinheiro e tá bem informada, de verdade, bem informada mesmo, uma rata, consegue uma assistência de verdade, né? É claro que ter dinheiro é maravilhoso, é claro que ter dinheiro já parte na frente, mas não é só isso. Quem tem dinheiro e não tem informação rasa,
Leva também. E o acompanhante tem que estar nisso tudo, nesse processo inteiro de planejamento. E quando eu falo de planejamento, estou falando do pré-natal, do parto, do processo, entender como que costuma ser o processo, ou o que caracteriza como normalidade dentro do processo e o que pode não ser normal dentro do processo, entender as variáveis múltiplas, entender que há variáveis múltiplas, aliás, né? Que existem milhares de cenários de parto, inclusive pra gente. Eu atendo parto há 13, 14 anos, não existe um parto igual ao outro, nem na mesma mulher, tampouco na mesma mulher. Então, assim, Recentemente a gente teve uma que pariu, era o quarto parto normal, é. e ela no pós-parto falou. Ela, gente, eu tive todos os tipos de parto. Será que se tiver mais um vai ser diferente? Olha, eu tive parto Vamos na exemplificar água. pra galera Eu ver? tive parto na água, eu tive parto com analgesia. Ó, ela teve a disse primeira cesariana, cesariana. eletiva, acho que com 34 semanas, por arritmia materna desnecessária, na França. A segunda cesariana foi Também intraparto. foi na França Também foi na França, entrou em trabalho de parto espontâneo com umas 39, aí operaram por parada de progressão com 7 centímetros, um negócio assim, ou o bebê não bateu bem, enfim, também não tinha indicação. Aí pariu. O terceiro. Ah, não, ela tem um parto normal na França Tem também, parto normal. cheio de violência. Cheio de violência, que Cheio de violência. fórceps, teve episiotomia. Então, ela teve uma cesárea eletiva, uma cesárea intraparto, um parto violento, cheio de intervenções. Veio parir o quarto com a gente aqui no Brasil ano passado, e aí teve um acidente de carro, capotou com o carro, o pai dela estava nervoso, nem estava correndo, mas numa curva, capotou com o carro, ela com 7 centímetros, chegou no hospital, sei lá, pariu uma hora depois, ainda continuou contraindo e pariu humanizado, sem intervenção do jeito que ela queria, sem nada. E o quinto foi agora com a gente, semana que ela retrasada. achou que fosse a jato, ela falou, poxa, nenhum parto a jato. Poxa, meu quinto! É o quinto nenhum parto, a jato, nenhum caraca! Ela falando isso na banheira no expulsivo. Aí a cada puxo ela, não vou parir a jato. não tá vindo, não vou parir a jato, tá vendo? Não nasceu. Aí ela reclamando, mas realmente, esse expulsivo... foi mais demorado do que o expulsivo foi. o quarto. A latente foi mais demorada que o quarto. Totalmente diferente. O expulsivo foi mais demorado, bebês de mesmo tamanho, mesmo peso. E pariu na banheira. Da outra vez ela não teve acesso à banheira porque foi no centro cirúrgico, o pré-parto estava lotado. Aí então ela pariu humanizado no centro cirúrgico, pariu humanizado na banheira, empelicado. Foi empelicado? Foi empelicado. Foi empelicado. Aí ela, deitadinha na cama. Ai, eu acho que eu tive todas as experiências já de parto. Aí eu falei, não. Sempre dá, né? Aí ela mandou um direct ontem. Ai, eu já quero de novo, socorro. Nem em casa, nem no caminho. Então, ainda tem coisa pra rolar. Por isso que eu tô falando, cada pessoa se pare 15 vezes, mas você pode escrever. São 15 experiências diferentes. Pergunta pra tua avó, né? A tua avó pariu, tua mãe tem certeza que não. Mas a tua avó... Minha avó pariu. Pariu alguns, 3. né? E aí pergunta se forem iguais, né? Essa galera vai saber te responder. Tá aí, bem legal. O relato da minha avó, dos partos. Eu já perguntei, mas a minha avó bem diferente. Continuando nessa mesma linha, em quem não pode ser o acompanhante. Então vamos direto ao que importa. Quem não acredita no parto, apesar de você tentar, claro que você tem que tentar, né? Se você quer aquela pessoa, né? Você quer o seu companheiro ou sua companheira, ou se você não tem companheiro, vai ser mãe solo, mas quer tua mãe. E apesar de, por toda a gestação, você tentar mandar informação, mandar explicar, conversar, você sentir, e poxa, não é possível, dá muitos sinais. Você sentir que a pessoa não acredita naquilo. Não acredita, pra ela tá te respeitando, porque a escolha é tua, o corpo é teu e tal, ela tá te respeitando, mas no fundo, por ela, pelo amor de Deus, né? Cesariana aqui, ó, fácil, rápido, ela passou e não morreu. Ela teve 3 cesarianas e não morreu, então é aquilo. O marido também. Já teve um outro filho com outra mulher, foi cesariana, os dois viveram, foi ótimo. Claro, ele nem passou pelo pós-operatório. Então, quando a pessoa continua com aquela ideia fixa, respeita, o corpo é dela, vírgula. Eu queria também trazer uma questão aqui muito importante, que eu acho que eu já trouxe em outro episódio, foi de um casal que eu acompanhei como doula, e que o marido, ele sofria com um transtorno de ansiedade, de crises de pânico. Foi comigo? E ele se preparou muito, Ele se preparou muito, muito para o parto, para o nascimento. Ele
estava sempre nas consultas de educação perinatal, tudo isso, e ele falou: pode ser que eu não consiga. Então, assim, eu acho que também vale respeitar o acompanhante, de que eu não Ele pode ter um estou limite. apto para te acompanhar, para ser o acompanhante que você merece nesse momento. E saber o momento de se retirar. Ele quis Mesmo estudar, ele quis se acreditando. separar, ele acreditava, mas ele soube o momento de dizer: aqui é o meu limite, E eu trocar. não consigo. E ele foi Se embora, e foi possível muito for. bonito. Eles se despediram, ele falou: olha, para mim não tá dando, eu tô vendo que eu vou ter uma crise. E ela falou: vai, E vai que remedinho, eu não tô tem com a não? Ana. E ficou só eu e ela. Não tinha no um quarto. SOS de... É sério, um Foi no Rivotrilzinho, SUS. sei lá. Foi no Tá. SUS, eu não sei se Eu não ele é sei se tinha medicado acesso. também. É. Mas ele foi super legal. Eu fiquei com ela falou: Ana, agora somos só nós Você já duas. contou isso. Agora somos nós. E Somos foi. nós, porque a família dela não é daqui. Ela não tinha outra pessoa que pudesse fazer esse papel, né, de acompanhante com ela. Aí ela teve a doula. E é bem comum não ter... as mulheres não terem um backup de acompanhante. Porque elas pensam, cara, não tem ninguém, assim. Minha mãe, nem penso nisso. Minha irmã, ou não tem irmã. Cara, minhas amigas todas foram cesarianas, nem topam isso. Eu não tenho ninguém. Eu acho que se acontecesse, porque podem acontecer situações, o marido trabalha embarcado, a pessoa que várias se coisas. propôs a estar com você nesse momento que se preparou, pode trabalhar embarcado, pode estar uma viagem a trabalho, ou estar doente e não poder participar desse momento. E eu não tinha uma segunda pessoa. E aí eu vou entrar, vou pegar esse gancho que eu botei aqui. Doula pode ser acompanhante? Aí você falou não. Aí eu pensei, depende. Pode acabar precisando ser, e eu já tive algumas que precisaram sê-lo. Eu já tive uma mulher que foi mãe solo. O cara que, né, registrou o bebê, nem sei se, não sei, estava em outro estado, não ia vir para o parto, ela também não tinha interesse, assim, não tinha... Acho que foi uma rapidinha, engravidou e foi isso, entendeu? Não tem aquela conexão com o cara, nem imagina aquela queria, né, pessoa aquela do teu pessoa. lado, não quer. E ela não pensava em ninguém para ser acompanhante, não tinha ninguém. Na verdade, ela era também de outro estado, ela era de Minas. Eu já tive algumas assim, eu já tive umas 3 assim. Eu comecei pensando em uma, já fui para outra. E aí ela tinha condição de ter doula, ela falou, cara, não tenho ninguém, eu vou ficar mesmo sozinha nas fases iniciais, e quando eu achar que está começando a pegar e eu já consegui contar pouco e tal, aí vai ser um combinado com a doula. Talvez a doula tenha que ir um pouquinho antes para ajudar. E se a doula topar, ela vai ser aquela pessoa que vai ajudar como acompanhante na maternidade, desde em casa, né? Vai dirigir para ela, depende da doula, depende do vínculo que se forma. Bia, agora é uma opinião pessoal, tá? Não vejo como errado. Se eu fosse doula, em alguns casos, talvez eu topasse dependendo do vínculo com a mulher. Você sabia que você podia acabar ficando sozinho com a mulher, não sabia? Sabia. Foi e ruim. assim, e tem a responsabilidade também do acompanhante, né? Porque você não é parte técnica da equipe, como doula, e você pode ajudar o acompanhante se torna um intermediário entre a equipe e a parturiente, né? Exato. Então, assim... Vai perder essa parte. Mas entre estar completamente sozinha, com a equipe apenas técnica, E ter uma doula obviamente, para ajudar ela em casa, melhor do que inclusive. Mas Porque... é importante lembrar que um direito não substitui o outro. A mulher tem direito à doula, é uma lei, eu acho que é estadual, né? A lei da do doula. Rio de Janeiro, estadual. E a lei do acompanhante é uma lei federal. Sim, para Em todo o território nacional é direito da mulher ter um acompanhante. Não só no momento do trabalho de parto, né? E aí eu já tive acompanhante com câncer. Você estava? Você estava. Na verdade, eu não atendi o parto, ela foi minha, o pré-natal todo. E não achávamos, mas ela entrou em trabalho de parto com 37, pariu no Natal. Já tinha viajado, pariu perto do Natal. Foi bem desafiador. Foi lindo. Lindo e desafiador. Ela chegou... É legal contar essas histórias, né? Ela chegou numa consulta no meio da gestação. Ela estava muito chorosa. Ela chegou a cogitar uma eletiva para o marido poder participar do nascimento, ver o filho nascer e ficar em casa com ela alguns dias, porque ele estava passando por ciclos de quimioterapia
longos e que faziam-no passar mal por muito tempo, por muitos dias. Então o cara ficava internado um tempinho, tinha alta por 2 semanas ou 1 semana, dependia do ciclo. E aí o cara em casa não estava legal, ele ficava mal de cama, passando mal o tempo inteiro, mal conseguia ficar em pé. E aí ela chorou a consulta toda, ela falou: "Eu não acredito nisso, não é o que eu quero de jeito nenhum, mas eu tô cogitando uma cesariana por isso, ele não quer, ele falou que eu tô maluca". Agora olha a acompanhante, aí, né. O cara, ele foi a todas as consultas antes do diagnóstico do câncer, né. Foi a todas as consultas e não era da saúde, o cara é policial militar. Nada a ver. Porra, o cara é bruto, o cara como é que fala? Troncudo não, o cara, Rude. porra, tá rude, o cara desse tamanho, 2 metros, assim, porra, cara, você tá louca dentro do hospital, você enlouqueceu? Como assim? Você não vai fazer isso, eles conversaram, aí na consulta eu falei, não, calma, existem maneiras, você não precisa nem marcar uma eletiva, porque o que que ela queria? Ela queria programar o nascimento para quando fosse o intervalo dos ciclos de químio ele tivesse em casa, para ele pegar o nascimento como acompanhante e uns dias de bebê em casa, né, para ter aqueles primeiros contatos com o bebê. E eu falei: "Não, por que que a gente não induz?" Aí eu já comecei, né, o meu cérebro começou a fritar, já olhei para o nada daquele jeito e fiquei: "Tá, e que dia que vai ser?" Eu anotando, que nem uma louca. "Tá, então ele vai ter alta dia tal e tá, interna dia tal. Beleza, quais são os dias que ele fica pior?" Tá, aí eu comecei a desenhar na minha cabeça e falei: "E se a gente fizer assim? Vamos armar um plano. Se a gente fizer assim, começa a preparar colo semanas antes, aí a gente viu que com 39,5, que não é um absurdo induzir com 39,5 nesse contexto, com 39,5 a gente prepararia colo antes, e aí eu passaria o balão 2 dias antes dele ter a alta, internaria quando ele tivesse de alta para associar método ao balão, ou seja, ele conseguiria pegar provavelmente o parto inteiro, enfim, esse era o nosso plano, estava muito bem desenhado, modéstia à parte, estava um plano assim, ó, infalível. Entrou, rompeu o bolso, entrou em trabalho de parto espontâneo com 37,5, mamacita viajando. Assim, No parto é Natal. imprevisível, No Natal. dia que ele chegou do hospital. No dia, você vê, né, como o Ele universo... saiu de alta, rompeu bolsa, começou a contrair na madrugada do dia 25. E aí quem Gente, esteve surreal, muito com né? ela? Doula. Não, ela não teve doula. Não, não teve, fui só eu. Ela não teve doula. A Eu Ana de fui novo. fui antes pra casa dela pra acompanhar. Ah, como enfermeira. E Então ele ela ficou estava uma enfermeira acompanhante. bem Ele estava muito caído. debilitado, ele estava bem debilitado, mas ele ficou do lado o tempo inteiro. E na consulta eu falando, Foi muito não, bonito. mas se ele tiver mal, a Carol pega a veia dele, faz uns remédios para enjoo, faz remédio para dor. A gente consegue fazer um sorinho para dar uma hidratada. A gente consegue, tem uma caminha, eu consigo uma caminha, um cobertor para ele ficar Caminha, deitado, pra ele te acompanhando deitar. ali, deitado, não É, importa. isso nós fizemos. Ele vai Nós ficar cumprimos deitadinho com isso. ali, não tem problema, só a cabecinha levanta, não tem problema, ele vai ficar... E Eu as armei um plano medicações perfeito. também, ele tomava muitas medicações de hora em hora. Eu falei, você E a escreve que a gente gente dá. lembrava e olhava para ele e via, precisa comer alguma coisa ou beber água, mas ele esteve ali do lado o tempo inteiro. Foi até difícil assim, a gente falar, olha, agora ela vai descansar um pouquinho, se quiser aproveita, dá uma descansada. Não Ele queria. Mesmo semi-morto, né, assim, cheio de remédio. Cara, eu querendo nem descansar. imagino como deva ser os efeitos colaterais de determinadas quimioterapias, né? A pessoa fica semi-morta, fica Ele mal, ficou mal de bem verdade. debilitado. Enfim, histórias de parto. Então a gente já teve essa que a Ana é o acompanhante, a Ana já foi doula acompanhante. Eu já tive algumas. Por isso que eu falei, cara, depende. Doula não é acompanhante não é doula. Mas às vezes é o que dá para desenhar naquele contexto, né? Todo mundo vai poder ter doula? Nesse contexto do país? Não. Então, muitas vezes, vai ter o acompanhante, ele é acompanhante doulo? Não, ele não é doulo. Mas ele vai fazer o que der dentro daquele contexto, né? Isso. A gente pode pensar em alguma outra história, cara, porque a gente tem várias histórias. E as pessoas podem pegar essas pequenas coisas e desenhar planos para si, sabe? Isso é legal também. Ai, tem Pensar. tantos Eu tenho casos. tanta. Já tive várias mães solteiras. Teve um caso que eu acho muito bonito, eu não tava, mas eu vi os vídeos do pai que foi acompanhante. Ah, esse Gente, foi, muito nossa, emocionante. ela tava, nossa, eu não vou contar exatamente a história porque o vídeo tá lá disponível, mas ela não queria
o pai da criança no nascimento. E Foi o muito pai, lindo. no pré-natal, do meio pra frente, começou a frequentar as consultas. E o pai estava lá, o pai é professor de educação física, eu lembro. Ele acompanhou tudo. Eu sempre fico um pouco receosa com familiar, né? Eu fico com aquele cagaço, porque eu já tive péssimas experiências com mãe, principalmente. Na consulta, em geral, eu consigo sentir. E eu bato, sabe? Eu falo, pô, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Se você me atrapalhar, eu vou pedir gentilmente para que você saia, tudo bem? Eu sou mó dura, sabe? Porque senão eu cago o parto e eu já vi acontecer. Mas eu sempre fico receosa com familiar, porque a tendência a ter pena é um pouquinho maior, sabe? A filhinha com dor. Então, dependendo do quanto acredita no processo, se não acredita tanto assim. Cara, o cara foi, tá no meu Instagram o vídeo, é bem antigo. Nossa, foi um dos melhores acompanhantes que eu já tive. Foi um dos melhores, porque foi um Foi bem parto, com o bebê legal. muito mal posicionado, bem prolongado. E o cara. Era você, Marcinha, não era? Não era. Você tava lá. O Foi, cara, a Bia perfeito. maratonou. Foi junto com o meu. Acho que foram uns 4 partos. Ah, então eu ainda tive Foi mais junto pai, com o devia meu. até. E o cara lá, sustentando, do lado da filha o tempo inteiro. Não lembro se ele descansou um pouquinho, se a gente botou pra descansar, enfim. Tinha doula. Enfim, o cara, sensa. Então já tive um pai, já tive algumas mães que foram ótimas. Eu tive poucas, porque quando eu deixo mãe entrar, geralmente eu não deixo, né? A não ser que seja escolha da mulher mesmo. Às vezes eu deixo entrar porque eu vejo que vai. Mas já Para tive além, mãe, né? para além do É. marido. Do marido. E elas foram ótimas, né? As que eu deixei entrar até agora foram sensa. Mas eu já tive acompanhante mãe que, nossa senhora, eu lembro de uma. Mas eu já tive algumas mães, ai, assim, sensa. Já tive algumas mães, assim, tô lembrando de 4 aqui agora, vieram 4 na minha cabeça. A gente já teve bastantes histórias de parto. E já tive mulher sozinha, com a doula, porque não teria ninguém. Então a doula que teve que ajudar desde em casa. Se não tivesse a doula, ia ter quem? Para ajudar a levar as malas, ela ia ter que internar em pródromo, cara. Começou a contrair um pouquinho mais, ela ia ter que sozinha pedir, quem não tem familiar no Rio, pedir para alguém levar, chamar um Uber, enfim, nem consigo imaginar, internar em pródromo e ficar lá esperando no hospital. Enfim, a doula talvez possa ser acompanhante num contexto bem específico. Se realmente a mulher não tiver quem assuma esse papel, né? Mas o que é o Sim, ideal? então. Preparar alguém antes. Preparar alguém. Preparar isso aí. alguém antes. E É porque tem várias situações que podem acontecer no parto que vai fazer total diferença você ter a doula e ter o acompanhante. Por exemplo, se acontece alguma intercorrência com a mãe e é necessário que a mãe vá, por exemplo, para o centro cirúrgico fazer algum procedimento, a doula acompanha. Normalmente é assim que a gente faz. A doula acompanha a mulher verdade. e o acompanhante fica com o bebê. Com o bebê, vamos supor, hemorragia Entendeu? pós-parto. Hemorragia, exatamente essa situação Às vezes nem que precisa ser removida, já aconteceu. mas a equipe está em cima da mulher, Em cima tratando da a mulher mulher que vai ficar com o bebê. E aí é mais Mais um, plus bem lembrado. para a mulher, porque ela vai se sentir mais segura sabendo que tem o acompanhante de escolha dela, uma pessoa zelando pelo bebê. E em hospitais que ainda levam o bebê para o berçário, quem vai acompanhar o Exatamente, bebê? mais uma. Né? O que é um absurdo. Isso aí. Mas ainda tem. Na verdade, depende da equipe, né? Mesmo no hospital onde a gente atende, isso já mudou tem uns anos. Já tendo aqui na Barra uns 7. Acho que no meu segundo ano de Barra mudou, segundo, terceiro, de tanto que a gente pediu. Mas depende da equipe. Tem equipe cujo pediatra jurássico faz passar pelo berçário. Então tem que dar aquela quicada no berçário antes de liberar para o parto. Quem vai acompanhar o bebê junto com o pediatra? Vai deixar o bebê sozinho. Sozinho, sem saber o que estou fazendo com o filho, ou o familiar, ou o filho da amiga, né? Então, quem vai ficar com o bebê? É muito importante. O ideal mesmo seria preparar alguém para estar, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Mas aí é aquilo, né? Tudo é uma balança. Preparar alguém e conseguir, ou tentar preparar alguém e não conseguir. E falhar, né? E falhar miseravelmente. Então, dependendo do contexto, falhar miseravelmente e ser privilegiada tendo uma doula e uma equipe é um contexto. Falhar miseravelmente tendo que depender do plantão, nossa, aí é pior ainda, sabe? Mas é tudo uma balança, é tudo um fazer o melhor dentro do que dá, né? Acabei de levar um tapa aqui na cervical da Ana
É melhor eu fazer essa errata, porque eu já sei que tem gente problemática e que às vezes não entende tão bem, né? Não interpreta tão bem. Quando eu falei que eu mando o acompanhante sair, é o extra, tá? Nunca na minha vida mandei um acompanhante de escolha da mulher sair, por mais bosta que ele tivesse sendo. E aí eu só consigo lamentar, né? Eu só consigo lamentar, foi a escolha da mulher, ela que entube isso daí, cada cachorro que lamba a sua caceta. Mas o extra que eu permiti, né, com toda a minha benevolência, né, intrínseca, eu já tinha falado antes no pré-natal que se me atrapalhasse, eu tiraria. E já precisei meio que pedir para esperar um pouquinho, depois voltar e beber uma água, e depois volta mais calmo. Já pedi. Mas acompanhante não, de jeito nenhum. Acompanhante a gente não pede para tirar nunca a mulher que entube isso daí, o acompanhante bosta que ela escolheu. Isso aí. Nossa, vai ter gente assim, ó, eu tive um bosta. Tô lembrando de mais uma, essa antigaça. Ela tava num parto super arrastado. Ela internou, sei lá, com 8, o bebê já entrando na pelve, mas muito torto, muito torto. Demorou, sei lá, 20 horas para nascer, desde que internou. O cara, sei lá, na metade do caminho do hospital, ele chegava pra ela. Não era pra gente no cantinho, não. Pra gente no cantinho normal. Mas pra ela. Amor, vai demorar muito? Quando eu vi, Aí, a primeira eu entubei. Falei, não vou falar nada, fingi que não ouvi, né? Meu marido, lá. A segunda, acho que eu ignorei também. Quando ele falou a terceira, eu dei-lhe uma cravada. Dei-lhe uma cravada de leve. Aí você crava e sorri. Dei-lhe uma cravada e falei, não, vai demorar o tempo que tiver que demorar. Se eu não sei, como é que ela vai saber? Né? Mas o cara tava assim, distante dela, parecia um poste, tava ali. Tinha doula? Não tinha doula. Tinha a Márcia de fotógrafa. ó. Tem uma outra. Eu não vou. A gente Fernanda vai ficar... tem uma. Essa. Essa. Aquela frase dele. Ih, não lembro a frase. Ah, não lembro. Calma. Foi um parto, por incrível. Ah, então, ali eu fiquei muito puta. Sabe por quê? Porque era um parto que tava indo assim, bonito, tá? Não era um parto arrastado. E eu ia lançar essa frase aqui, quando o parto vai bem, até tudo bem o teu acompanhante bosta. Não. Nem quando o parto vai bem, porque nessa o parto tava assim, ó. Fluido, internou. Acho que nem internou precoce. Não. Nem internou precoce. Acabou tendo analgesia, porque, né? Acompanhante bosta e doula planta, mas era uma planta de verdade, era um poste, assim. Olhava pra gente, olhava pra ela. Eu falei, cara, ela contratou mesmo? Essa mulher não tá... Assim, não é uma estudante de parto, alguma coisa aqui que tá só observando? Não é possível. Não é possível. Eu tava ficando muito puta, de verdade. Eu tava muito... E eu não demonstro, né? Eu posso estar muito puta, eu não demonstro. E aí, é aquilo, né? É cada cachorro que lamba sua caceta. Ela contratou aquela mulher, ela casou com aquele cara, o que eu tenho a ver com isso? Não é verdade? Então, mesmo estando com equipe, baixíssima taxa de cesariana, baixíssima taxa de desistência, virou uma desistência. Primeiro começou com analgesia no parto perfeito. Estava evoluindo super bem. Enfim, era 7. Acho que ela desistiu, era 8. Bebê baixo, assim, mais um. Já tinha encaixado na pelve, já tinha passado da pelve média. Tô ficando puta só de lembrar. Aí o marido bosta lá falou... Eu falei, assim mesmo, eu falei. Ele ficou o tempo inteiro assim, ó, encostado na porta no celular. Olhava um pouquinho pra... Tipo, resolve aí, foda-se. Ela não escolheu isso daí? Vocês resolvem, a equipe resolve. A equipe técnica, né, não Gente, isso é fazer um nada. desrespeito Não escolheu tão isso daí? grande. Agora, ele não ia às consultas, tá? Não ia. Enfim, um parto liso, zero mau posicionamento, zero demora, contraindo bem, não tinha. E ela estava lidando muito bem com a dor até chegar no hospital. Eu acho que, sabe quando você cansa de se sentir sozinha por quem está com você? Não sei, eu tive essa impressão. E aí, quando ela desistiu, e aí a gente ficou um tempão, assim, tenta uma, tenta outra, entrou Caroline, entrou não sei quem, aí entra aí, pô, a Fernanda deve ter conversado também, todo mundo tentou conversar e tal. E ela, resolvida, cesárea, não quero, não sei o quê. Eu quero mesmo, estou desistindo, não quero mais isso aqui. E aí, com analgesia, tá? Tava com analgesia. E aí o marido, eu falei que você não ia aguentar a dor. Falei que você não ia aguentar. Ai, Falei pra você que isso daí, que ó, triste. tipo, fez assim, ó. Muito triste. Bom, é triste por ter casado com esse cara. Tá vendo? Ela lembra muito melhor do que eu. Fernanda acabou de falar, achou que ia bancar, não deu conta. Falei. Ai, gente, Não, que aí eu fui, tristeza. essa eu operei puta. Operei puta. Aí eu me sinto como se meu trabalho estivesse sendo jogado no lixo, sabe? Assim,
Sei que não deveria, eu trabalho assim em terapia já, tá? Pode deixar, pode ficar porque o tranquilo. parto é da mulher. Parte da mulher, não é meu. Mas ela queria, A né? gente Por isso não que ela vai me parir escolheu. por ela. Por isso que é Eu não importante vou parir por essas ela. escolhas. Então, eu fiquei com raiva e com pena ao mesmo tempo, né? Então, é aquilo. O parto não é Falta meu, de mas acolhimento. caralho. Escolhas erradas. E o pior que dói é que a mulher, no fundo, quando ficar relembrando o parto, vai sentir que faltou e vai se culpar. Caramba, eu fiz escolha errada, podia ter contratado uma Não doula sei. melhor. Por que Ah, que não eu sei se contratei essa ela... Não sei doula? se ela tem esse entendimento. Acho que não. Ou Na consulta poderia pós-parto, ela tava de boas. poderia ter tido outra acompanhante. Porque eu acho que a Não, acho que pessoa ela não tem que pensa. querer. Tem que querer, tem que estar junto, tem que se preparar, tem que estudar. É Por isso que eu engraçado tô falar batendo. sobre isso, porque eu já era louca do parto, né? Eu namorava ainda 15, 16 anos, sei lá, juntos. E eu falava, olha esses partos lindos, já mostrava os vídeos. E ficava barganhando por trás. Não, você assiste esse, eu assisto a série contigo. E ele já estava ali se familiarizando, era meio que obrigado, meio coisa chata. Olha que bonito, você está entendendo? Aí mostrava alguns pontos para ele, olha, isso está errado. Você está vendo aqui, o que, que você nota? Eu falava para ele, assiste esse vídeo e me diz o que, que te causou alguma estranheza. Eu fazia isso com Isso, o já é tipo um Vê quiz. aí, o que, que você achou de estranho? O que, que você acha que está fora do que a gente sempre conversa de parto e nascimento? Aí ele falava assim, Ana, eu assisto os vídeos, mas estudar mesmo, estudar só quando você estiver grávida. Ele falava, aí sim, aí você pode me cobrar, que eu vou estudar, vou ler, tudo que você E ele quiser, foi na que maioria às das vezes consultas. foi em todas. Foi em todas, né? Eu lembro. Todas as nunca fui sozinha Mas eu nenhuma tinha dúvida consulta. dele. Eu também. Porque ele era muito quieto. Muito, tá sendo muito tímido. Ele é muito tímido, muito quieto. Eu falo, Muito. aí Ele eu não ficava sabia, quieto e sabe? sabia que ele falava nas Não consultas sabia. dele. Você percebeu? Nós temos que preparar mais perguntas. Ana, a gente precisa tirar dúvidas, porque a Bia sempre pergunta coisas do parto e a gente fala assim, não, tá tudo A bem. gente tá de boa. A gente Pois tá é, de eu fico boa com o incomodada quando não parto. tem dúvida, eu Ela fico pensando. sempre falava, "E vamos falar sobre o parto?" E a gente meio que ficava Eles meio assim, traziam pouco. tinha Mas poucas você tinha um coisas feeling de que queria de relacionadas. verdade. É Queria. enfermeira e eu já sabia que estava bem informada mesmo. Mas Mas ele era um mistério pra ele mim. sempre saía e falava, eu percebi que eu acho que a gente tá levando poucas perguntas. Eu falei, tá, mas Porque é eu que a fico gente já cagada, tá né? estudando, Fico a gente cagada já de tá estar se assim, ó, levando alinhando. parto, ó. E ele Meu corpo vai estudou, fazer. Sim, vai, ele mas. se preparou, mas ainda assim eu tinha medo. Eu tinha dele entregar. Então você também tinha. Eu tinha. Eu falava assim, será que tá mesmo alinhado? Não, Por e ele mais foi que ele tenha perfeito, estudado, por mais que ele tenha se preparado, ele se desdobrava em mil. Eu tinha que remarcar as coisas. Olha, dá para ser de manhã, já deixei tudo marcado para frente para ele poder estar por causa do trabalho, escala. né, da escala dele, e ele foi a todas as ultras, todas as consultas. Eu sei que isso é um privilégio, nem todos os parceiros vão conseguir acompanhar o pré-natal como gostariam, mas assim, você não está presente, mas se informe, fala assim, como é que foi a consulta hoje? Mas ouve o que ela tá falando. Isso, o que Lê os vocês textos que ela manda. conversaram hoje? O que foi alinhado? E outra coisa, elaborem o plano de parto junto com o acompanhante. Alinhem as expectativas, conversem sobre as intervenções, sobre as fases do trabalho de parto, porque o acompanhante é um elo entre a equipe e a parturiente. Então, assim, ele precisa, não adianta só a mulher estar bem informada. Ele tem que proteger. Ele tem que proteger. E se ele não souber, se ele não estiver preparado, ele não vai perceber, ele não vai estar atento às minúcias ali. De caramba, isso daí, ela tá mandando minha esposa fazer força. Eu sei são que nesse minúcias, momento tá? são E as são minúcias. E Nem isso sempre é um muito puxo sutil. dirigido vai ser. Faz Não força, faz empurra, força aí. vai. Tem puxo dirigido assim, Não. ó. Mais um pouquinho. O que mais? Fala os disfarçados. Só mais um pouquinho, Só mais um pouquinho. Tem os disfarçados, isso. Tá ótima. Tá perfeita, hein? É puxo dirigido disfarçado, ninguém percebe. Mas no subconsciente da mulher, ela fez aquela força e tem alguém falando, é isso. Ela fica pensando, então tem que ser assim na próxima, e não tem. Próxima contração, o puxo vai vir diferente, talvez a próxima nem tenha puxo, o bebê não tá tão baixo assim. O puxo pode ser mais curto, pode ter numa mesma contração 3 puxos fortes e na próxima ter um mais leve. Então não existe a força certa para fazer, depende da contração, né?
E é aquele isso é maravilhosa. Porque a pessoa que não tá tão acostumada assim a acompanhar parto, ou não entende tão bem da fisiologia, por isso que eu falo, parto humanizado tem suas nuances. Ela acha que só o puxo bom vai ser aquele longão, ela prendendo a respiração e por muito tempo. Então esse empolga quem tá, até bati no microfone, empolga quem não entende fisiologia e tá assistindo parto, né? Então ele fala para ver se ela mantém esse tipo de força nas outras. Cara, e não é. Então, você entende a minúcia disso? Quando que você ia pensar que isso daí é puxo dirigido? Me fala. Não sabe. Não sabe, as equipes não sabem. Vai saber o leigo? Não é verdade? Então, Exatamente. trago uma treta, inclusive, né? Aí uma treta disfarçada no episódio, ó, que era pra ser good vibes. E aí, é o elo. Esse puxo dirigido, assim, bobinho, alguém com a mão no períneo da mulher. Uhum. Deixa as mais grosseiras. Alguém montou na mulher, alguém começou um cristelé, é pra dar um grito. Não, não! Montar, não, 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 pode sair. É pra ser, assustar a equipe mesmo. Então, às vezes, até uma mãozinha, Ai. assim, ó. Às vezes, assim, a mãozinha, a mulher tá com analgesia, tem outro contexto, né? Também tem isso. Também. A Mulher com mãozinha pra ver analgesia, se não tá tá com contração é se uma tá com coisa. contração é uma coisa, Mas é tem outro umas contexto. Agora, mãozinhas apertando. um parto fisiológico, sem analgesia, a pessoa tá lá com a mãozinha, empurrando. E às É vezes é o muito cristelé sutil, é humanizado. disfarçado. É só pra... Como é que é o nome? O bebê não subir, não. Pressão. É só uma pressão no fundo do útero. É só pra posicionar, é pra retificar. Como é que falam? É só pra retificar, só pra posicionar, só pra não E as rodar. pessoas acreditam, por isso que Acreditam. informação é tudo. Olha a minúcia. Informação é tudo. Olha a minúcia. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que até hoje ela jura que o médico salvou a vida da filha dela, porque durante a contração ela não fazia a força corretamente e ele fez um cristalézinho para ajudar, porque ela subia, Deus abençoe a entendeu? vida Na dele. contração. Então teve o cristalé e a episiotomia para ajudar. Aí porque ele não ia salvou a nascer, vida, né? não ia nascer. Ou ia rasgar Não muito ela. ia. Aí, Entendi. na dúvida, ele preferiu ele mesmo. Nossa, direcionar o Rasgar. corte, né? Isso aí. Enfim, alguém pegou o bisturi, o cara já, E não, 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 não. até Vai cortar? hoje ela diz que ele foi maravilhoso, que o parto dela foi maravilhoso. E ela engravidou novamente e procurou esse médico. Porque não Procurou. tem E ideia. ele falou: não assisto mais parto normal. Não faço, né, no caso. Não faço mais parto normal. E ela, ficou muito triste. Salvou tanto no primeiro. Ficou muito triste. Enfim, existem minúcias e a gente exemplificou algumas poucas de VO, de violência, que podem atrapalhar e levar a risco. Que só quem está muito ali, muito na rataria, junto com a pessoa que estudou, deveria. Só que aquela pessoa está na partolândia, nem sempre até tem força. Às vezes até não está querendo falar, tem alguém ali irritando ela, mas ela não quer tirar força, sabe? Não quer gastar energia, gastar ATP. Então, ó, ela deixa, apenas deixa. E cadê a pessoa para proteger ela? Não estou falando de equipe humanizada de verdade. Mas mesmo com uma equipe humanizada de verdade, é aquilo. A mulher, não, dado o exemplo que eu falei, da doula posta e acompanhante bosta, virou uma cesariana, um parto perfeito. Não era um parto arrastado, não era mal posicionado. Então, é aquilo, o acompanhante protege, o acompanhante é o elo, o acompanhante é quem vai se comunicar com a equipe quando ele vir que as coisas não parecem estar nos conformes. É claro que não vai salvar de uma cesariana se alguém disser que o batimento não está bom. Babau, aí é aquilo, não tem como, né? Mas essas pequenas minúcias, acho que é para isso que serve. Aí a pergunta para você, que teve um bom acompanhante, né? Teve uma experiência perfeita com acompanhante. Como você começou, quando eu já falei, quando começar a trazer o acompanhante, ela já até falou que ela começou a mostrar para o marido dela as coisas antes. Mas como trazer o acompanhante para perto? O que você fazia? Como você começou? Então, eu trouxe o meu acompanhante para a preparação quando nós começamos a pensar em ter um filho, né? Começou ali, quando a gente começou a se preparar, né? Fazer o pré-concepcional, que nós começamos a nos preparar. Eu não, eu já me preparava muito, já me sentia preparada. Você gostava para parir? Eu gostava muito, gosto muito, né? Mas ele não, ele foi o combinado, que quando de fato fosse real, né, o planejamento para ter um filho, que ele se prepararia para esse momento, que ele sabia que eu queria parir, E ele que eu ia cumpriu. parir. E ele cumpriu e ele me surpreendeu
positivamente. Olha, arrisco a dizer que eu passei a admirá-lo muito mais depois que eu vi, assim, nossa, como ele esteve presente, como ele foi parceiro e a troca de olhares, o sorriso no rosto feliz que eu não imaginei que isso fosse acontecer. Ele estava muito seguro. Eu cheguei até uma hora a ficar meio irritada com ele, que ele estava sempre com um sorrisinho Você lembra que você no pediu repise na rosto. banheira? Eu pedi. É, Arranca, pode rasgar. enfermeira, pré-natal comigo. Foi a única paciente Puxa minha até logo, então que pediu rasga. episiotomia. Não foi bem um episódio, foi rasga. Rasga Tudo logo, eu não e ligo, tira. costura Depois você depois. costura. Aí o Tássio falou alguma coisa ali na hora, né? Não, Ele o quê? ele riu, ele riu. Imagina Eu falei, se tá você com a tá equipe que rindo faz. por quê? Ele, porque eu tô bem. Eu falei, tá, por que você tá sorrindo? Ele, porque eu tô feliz. Ele fala, porque eu tô feliz. Aí eu falei, mas... Ele falou, eu não tô sentindo as dores, eu tô curtindo. Aí eu lembro dessa troca com ele. Eu falei assim, mas eu acho que eu não vou aguentar. Ele falou, claro que você vai aguentar. E outra coisa, você tá vendo alguém aqui na sala? Alguém aqui tá com uma cara assim de que tá apreensivo, de que tem Algo alguma coisa parece errada? fora do Tá normal? todo mundo feliz, tá todo mundo curtindo. Eu, assim, há controvérsia, tem gente que não gosta, mas eu tive música e eu lembro de todo mundo curtindo a minha playlist ali, falando, nossa, tá muito legal. E pra você foi bom? Foi bom, que eu gosto, eu adoro música e a minha playlist, assim, foi pra mim, foi o que me fez assim, eu lembrava de vários momentos, das músicas que estavam tocando. Então, assim, pra mim ele me surpreendeu. O que você mandava? Você mandava texto pra ele? Você mandava vídeo? Eu mandava Você texto, conversava? eu mandava muitos vídeos, a gente conversava muito, muito, muito. A gente ia discutindo nos vídeos. Eu sempre fazia isso com ele. Eu gostei Entendeu? dessa tática, né? De mostrar De o que mostrar parece o errado. vídeo e eu falava, o que tá te chamando a atenção? Isso a gente Mas já tem que ter um sempre faz até conhecimento mínimo hoje. antes, né? O Tássio já tinha, né? Então, tem que ter um conhecimento mínimo E antes. assim, isso foi construído porque claramente, quando eu mostrei para ele o meu desejo por um parto natural, ele falava assim, isso, pra que isso, Ana? Cesárea é segura. Pô, minha mãe teve 3, fulana teve não sei quantas. Eu não vi nunca nenhuma... Ele sempre falava isso, ele era bem assim, dana-se. O que for, só que aí eu mostrei para ele o que de fato é melhor. Entendeu? Tanto para mim como para o filho dele. Aí, quando eu mostrei os benefícios para ele do que o nosso filho ganharia com tudo aquilo, e para mim, né, que tinha muito... Convenceu, né? Eu, hipertensa, diabetes gestacional, foi assim, o Tem combo. mais risco operar. Né? Mais risco de operar e ele bancou junto comigo. Mas o que E você... ele gostou. Porque tem tá? acompanhante, por que eu tô perguntando isso? Tem acompanhante que, acredito eu, que a maioria não vai pegar um livro para ler. Não vai pegar o feed do meu Instagram e começar a ler desde lá de baixo. A maioria. Tá, senhor. Então, a maioria Lembra não vai. que ele até tava lá nas caixinhas. Não vai. Hoje até tem o site que seleciona, assim, tem algumas coisas lá, tem a maioria das coisas lá. E isso mas no planejamento, a partir do galera não planejamento, vai que ele começou a seguir, pegar. que ele começou a ver os vídeos, até começou a me mandar algumas coisas. Seria ideal ler? assim. Seria. Porque aí, pô, o cara vai ficar pareado, né? Mas eu acho que não... acaba não sendo, né? É pedir demais também, né? Aí eu acho que eu acho que vale mandar os highlights, né? As coisas mais importantes, tipo fisiologia do parto, o que é normal, né? Normal fazer cocô, como que é o ruído de fazer força, o que é o puxo, o que não pode de jeito nenhum, as violências obstétricas. Então, fisiologia, fases do trabalho de parto. trabalho de parto, intervenções, eu acho muito importante. VOs, o que é VO? VO. Tudo que é VO, tudo que você achar de VO, você fica mandando. Vai mandando tudo de VO. Vídeos de parto bem conduzidos de verdade. E os mal conduzidos, para mostrar que tá errado. E sabe o que faz diferença também? Que eu estava pensando aqui, na fase inicial do trabalho de parto. Gente, o acompanhante que não está informado vai se desesperar, não sabe nem contar as contrações. Vira intervenção E outra precoce. coisa, tem gestantes que, por mais informadas que estejam, vão surtar. Eu fui uma. Entendeu? Primeiro que eu tive pródromos prolongados, que era uma lenga, foi uma novela. Dias. Né? Vários dias contraía a madrugada inteira, parecia que ia ritmar. Não, hoje eu acho que vai. Amanhecia, parava tudo. E foram vários dias assim, isso já vai minando a confiança.
tanto do acompanhante como da própria gestante, né? E se o acompanhante, apesar de todos os seus esforços, não concordar com o processo? Você reparar que não concorda tanto assim, né? Escolhe Ah, outro. Ai, pode ser, você decide, o corpo é seu, tá? Tô ali pra você, meu amor, tô contigo, mas ó, não tá tão ali. Talvez não seja a melhor pessoa, né? E aí talvez seja melhor dar uma carcada, dar uma travada e falar, olha, não tô te achando muito não tô te achando tão dentro assim como eu gostaria. Só te peço algumas coisas. Não é para isso, me deixar isso, aquilo. Aí vai ter que conversar, né? Dependendo do contexto. Não tem como a gente desenhar aqui cada contexto. Vai ter que ter alguns acordos, entendeu? tem que ter. Vai ter cara que vai ficar mais ausente, né? Assim, vai ter cara que vai estar mais presente, dependendo do perfil. Mas não precisa ser um poste, né? Não precisa ser um bosta. Vamos fechar falando da lei do acompanhante. A gente vai dar uma pincelada na lei do acompanhante, não vou dizer número de lei, coloca no Google e fala Lei Federal do Acompanhante, sei lá o número. Para quem vai parir em plantão, a gente recomenda. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que não acontece tanto, acho que pouco, é um centro, né? Mesmo as maternidades públicas, os acompanhantes podem estar presentes, mas a lei do acompanhante garante a presença full do acompanhante de escolha, de um acompanhante de escolha da parturiente, por toda a internação, por todo o processo, inclusive abortamento. Então, se a mulher vai passar por uma curetagem, uma MIU, se teve uma perda fetal, um óbito fetal, o acompanhante pode estar, e deve, é óbvio, estar ao lado da mulher, o acompanhante de escolha, durante, até a alta hospitalar, em todas as maternidades do país, sejam elas SUS, municipais, estaduais, federais, particulares, de luxo, estar, enfim. O acompanhante, ela tem direito ao acompanhante ao lado o tempo inteiro, inteiro. Então, se virar uma cesariana, entrou na sala de centro cirúrgico, da transição do pré-parto até o centro cirúrgico, do lado maqueiro, até o anestesista pegando veia, anestesista procedendo o bloqueio, cortando, tem direito de estar lá. Porque o que a gente mais vê, inclusive em pedindo pra maternidade guardar. particular, é pedir para guardar lá de fora. Como assim? Aí fica o carinho ali com a toquinha, ainda mais em eletiva, né? Fica o carinho ali com a toquinha esperando. Às vezes já estão até abrindo. E já E estão até abrindo, aí o cara entra esqueceram. pro nascimento, às vezes esquece, inclusive. Já, Esquece. o cara entra, o bebê já até nasceu. Enfim, aí a mulher fica ali sozinha. Sozinha, com desconhecidos muitas vezes. Poxa, tem gente que nem fala o que tá fazendo, alguém pega a veia dela, alguém pede para ela olhar para cá, alguém pede para ela esticar a perna, alguém abre e mostra o peito dela, deixa ela exposta ali. Já tem alguém colocando um líquido ali nela. Cara, alguém abrindo a perna nela para passar uma sonda, ninguém tá nem explicando o que tá acontecendo, e ela sozinha. Nem alguém, se for para sofrer violência, que tenha pelo menos alguém segurando a mão, né? Um acompanhante, alguém, um rosto familiar para estar junto. Então, não é para entrar só com o bebê saindo, é para estar ao lado o tempo inteiro. Essa é a lei do acompanhante e a gente recomenda que imprima essa lei para levar para o plantão, né? Para quem vai parir em plantão. A maioria das maternidades aqui no Rio já tem, é obrigado agora. Acho que é lei, né? Inclusive, ter a placa bem na recepção. Fica uma ao lado da outra, da lei. Que se Tanto cumpra. do acompanhante como da doula. A da doula ainda tem algumas maternidades que não tem, mas a do acompanhante já... A da doula, eu sei daqui, né? Do meu estado, que tem uma lei estadual garantindo A presença. o direito ao acompanhante de escolha e a doula. Então, ela pode ter essas duas pessoas consigo. Acho que era isso. É isso. Espero que vocês tenham entendido, anotado e preparem direitinho o acompanhante de vocês. Espero, inclusive, que eles estejam assistindo esse episódio. Um beijo. Beijo. Tanta informação que a gente se atravessa, eu sei. Exatamente. Eu tenho problema. É tanta... Esqueci. Você estava falando do acompanhante ser o elo de comunicação entre a equipe e a parturiente.